Olá pessoal, tudo bom? Como que foram de descanso, né? Nós tivemos aí uma semaninha para dar uma relaxada, colocar os pensamentos no lugar. É sempre bom, né, dar uma parada. Tem que dar um stop aí. Então eu deixei uma mensagem para vocês hoje, né, queridos estudantes. As férias chegaram ao fim. Nossa escola se alegra em reencontrar vocês. Aqui temos sonhos, emoções, fantasias, descobertas, aprendizados e muito mais. Sentimos muita alegria por estarmos juntos, buscando crescimento e desenvolvimento. Estamos aqui para auxiliá-los nesta busca, incentivando-os a serem cada dia mais cidadãos conscientes e participativos que possam contribuir para uma sociedade cada dia melhor. Sejam muito bem-vindos e contem sempre conosco. Então, mesmo distante, nós temos, né, essa liberdade de conversar, nós temos essa proximidade entre nós, né, todo o colégio com vocês. Então, sintam-se muito acolhidos e firmes lá na nossa esperança de que logo tudo isso passe e esse isolamento social chegue ao fim, para que a gente possa mais uma vez, né, nos reencontrar pessoalmente e dividir todas as nossas alegrias e as nossas energias. Gratidão imensa por essa semana de descanso e vamos lá, né? O último semestre do terceirão, começando lá. Só para a gente dar uma amenizada, vamos falar de ciclos biogeoquímicos. Então, quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, nós vamos falar entre o meio físico e os seres vivos, certo? Então, esses ciclos, eles vão interagir desta maneira. Trata-se de um movimento cíclico, porque é um ciclo, começa e finaliza no mesmo local, tá? Que vai envolver vários elementos. Biogeoquímico, por quê? Biologia, né, vai ter lá a interação entre os organismos vivos e todo esse processo de decomposição de matéria orgânica, tá? Geografia, geologia, porque vai envolver todos esses meios terrestres e a fonte de todos os elementos. E químico, porque são ciclos de elementos químicos, certo? Então, nós envolvemos três conteúdos dentro, três disciplinas, né, dentro de um mesmo conteúdo. Tranquilo? Eles são necessários para o desenvolvimento de todos os tecidos vivos. Então, ciclos biogeoquímicos são trocas cíclicas entre elementos químicos que ocorrem no meio ambiente. Todos os elementos químicos naturais apresentam um movimento dinâmico que transita entre o meio físico e os organismos. Estes ciclos envolvem etapas biológicas, físicas e químicas. Por isso que é esse o nome deles, tá? Qual a importância dos ciclos biogeoquímicos? Com a morte dos organismos ou perda de partes de seu corpo, né? Foi lá um lobo lutar contra um leão e acabou fazendo com que perdesse lá uma pata. Esta pata que ele perde, ela vai ser decomposta, então não necessariamente vai ter a morte do organismo, tá? Pode ser apenas uma parte do seu corpo. Os átomos vão retornar ao ambiente e vão ser incorporados por outros seres vivos. A gente falou sobre cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, o que é decomposto por fungos e bactérias volta para a raiz das plantas como nutrientes, não é verdade? Então, isso seria um ciclo, é uma cadeia.
né? Se não houvesse esse reaproveitamento, os átomos de alguns elementos químicos poderiam estar indisponíveis para que houvesse a continuidade da vida, certo? Por isso, então, que nós precisamos desse reaproveitamento feito pelos ciclos biogeoquímicos. Os seres humanos, eles aceleram o movimento de muitos materiais. E isso pode interferir nos ciclos biogeoquímicos, causando uma carência ou um excesso. Um dos casos é o que a gente vai falar na aula de hoje, né? Que é a questão do desmatamento. O desmatamento, ele pode interferir drasticamente no ciclo da água. Pode não, ele interfere no ciclo da água, certo? Há alguns anos atrás, teve um período de seca muito intenso na região de São Paulo. E por que essa seca estava tão intensa na região de São Paulo? Por causa do desmatamento causado lá na floresta amazônica. Sim, lá na floresta amazônica, as árvores que tem lá, elas são produtoras dos rios voadores. O que é o rio voador? As árvores transpiram. Esta transpiração forma nuvens. E elas são chamadas de rios voadores, porque essas nuvens densas, elas vão ser carregadas pelo vento a muitos e muitos quilômetros até chegar lá em São Paulo e precipitar, né? Precipitação, formação de chuvas. Como o desmatamento estava muito intenso naquela região, teve um período muito longo de seca. Por isso que fiz questão de colocar esse slide aqui para falar que o ser humano, ele pode interferir, né, drasticamente nos ciclos biogeoquímicos. Principais características observadas em todos os ciclos biogeoquímicos. Um depósito geológico, que pode ser ou a atmosfera ou a litosfera, rochas, tá? Inclusão de seres vivos, que seriam vegetais, animais, micro-organismos. Trocas químicas. Então, todos os ciclos nós vamos ter estas questões ali, tá? Esses tópicos aí. Movimento do elemento químico desde o meio físico até os organismos e seu retorno ao elemento químico, tá? Ao meio físico. E para a ecologia, o fator mais importante de um ciclo biogeoquímico é o fato de que os compostos bióticos e abióticos aparecem intimamente entrelaçados. A gente falou sobre fator biótico e abiótico quando comentamos com relação ao ecossistema, tá? Então, o que é o ecossistema? Ecossistema é a relação entre os fatores bióticos e abióticos, num meio, num ambiente. Existem os ciclos gasosos e os ciclos sedimentares. Ciclos gasosos envolvem gases e os ciclos sedimentares vão ser depósitos que estão na crosta terrestre. Tranquilo? Os ciclos gasosos, nós teremos lá o carbono e o nitrogênio e o oxigênio, tá? E quando a gente for estudar bem certinho, o ciclo do oxigênio e do carbono, um depende do outro para acontecer. O ciclo do oxigênio, respiração celular e fotossíntese. Ciclo do carbono, respiração celular e fotossíntese, tá? E os ciclos sedimentares serão lá o ciclo da água, o do fósforo e o do enxofre. E o da água é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, os ciclos podem ser divididos em gasosos, que é o que tem o depósito de reservatório na atmosfera, e os sedimentares, que o depósito reservatório são nas rochas. A
participação antrópica nos ciclos biogeoquímicos dada pela utilização antrópica do ser humano, tá? Se dá pela utilização do ar, da água e do solo. E é essa que vai ser a grande interferência do ser humano. Tranquilo, pessoal? Ciclo da água, então, para a gente iniciar com chave de ouro esse nosso semestre. A água é o componente mais abundante em todos os seres vivos. Se a gente for analisar, né, o nosso planeta, muitos estudiosos falam que ele deveria ser chamado de planeta água e não planeta terra, porque sua constituição é mais de 75% de água, sendo que sua maior parte está nos oceanos, tá? Então, menos de 1% desses 75% está disponível para o nosso consumo. E, infelizmente, muita gente ainda desperdiça a água, o que não é nem um pouco legal, né? Então, os reservatórios seriam oceanos, rios e lagos. Atuação do homem: desflorestação, que é o desmatamento, e a eutrofização, que está lá no final dos nossos slides, que eu vou falar sobre isso, tá? Então, nós temos lá distribuição de água no planeta. Calotas de gelo e geleiras, 2,15, se bem que este número está diminuindo cada vez mais. E este número, né, essa quantidade de água sólida que está sofrendo derretimento, ela está se misturando com a água do mar. Um filme que é bem legal de assistir, mas ele fala com relação aos efeitos negativos, né, do derretimento das geleiras polares, é O Dia Depois de Amanhã. Eu assisti esse filme quando eu estava na faculdade, na aula de evolução, para apontar o que seria uma nova era do gelo, o que seria todo esse efeito, que é um efeito natural, tá? Só que nós estamos acelerando essa mudança. Líquido dos oceanos seria 97%. Águas subterrâneas 0,626, se bem que essa quantidade de água subterrânea, grande parte já está contaminada. Essa água subterrânea seriam os lençóis freáticos, que estão, sim, muito comprometidos, principalmente pelos lixões que antes eram colocados em qualquer lugar, né? Sem nenhuma fiscalização e nenhuma preocupação. Hoje não, hoje existe uma grande preocupação, por isso que foram formados os aterros sanitários. Gasoso é 0,005 e águas superficiais, que são as águas potáveis, 0,009. O ciclo hidrológico é essencial ao ambiente. Então, a água, ela está associada a todos os processos metabólicos. Então, nós precisamos de água para fazer qualquer tipo de reação química no nosso corpo. E esse ciclo vai transportar e circular a água de uma região para outra, que é o que eu acabei de comentar com vocês no início dessa aula, com relação aos rios voadores, tá? É importante agente modelador da crosta terrestre por causa da erosão e também da sedimentação. Condicionante de toda a cobertura vegetal do planeta, é ele que dá condições para a vida, não é? É água. Todos os seres necessitam de água para sua sobrevivência. O ciclo da água ele vai ser dividido em pequeno ciclo e grande ciclo. O pequeno ciclo vai levar em consideração apenas água de oceanos, lagos, rios, icebergs e mesmo a embebida no solo, que vai sofrer evaporação pela ação do calor. Nas camadas mais altas da atmosfera, né, então, a água evapora, se condensa e precipita. O grande ciclo ele vai levar em consideração, além de todos esses corpos de água, a participação de vegetais e plantas, né, de todos os seres vivos em geral. Então, ali nós temos uma imagem do pequeno ciclo e do grande ciclo.
Então, o pequeno ciclo ele leva em consideração apenas a evaporação. O grande ciclo, além da evaporação, ele também vai levar em consideração a evapotranspiração, que seria a transpiração dos seres vivos. Ciclo curto, evaporação. Água de oceanos, rios, geleiras, água do solo, vai evaporar, vai se transformar de água na forma líquida para vapor, né? As partículas se separam mais e esse vapor ele vai se condensar formando nuvens. Quando essas nuvens estiverem bem carregadas, vai ocorrer a precipitação, que essas gotículas caírem, né, em forma de água líquida ou passarem por uma camada fria e se congelarem, podendo se transformar em neve ou granizo. Tranquila? Então, ali o ciclo da água, né? O ciclo longo ou grande ciclo, há a participação de seres vivos. Então, as raízes das plantas absorvem a água do solo, que a gente já estudou, né? Sobe a água lá, absorvida pelos pelos absorventes, sobe através dos vasos do xilema, pela teoria de Dickson, ou coesão, tensão, vai lá para a folha, lá na folha ela vai realizar fotossíntese. Pode devolver essa água para a atmosfera ou ficar dentro do corpo da planta mesmo, certo? Então, ela vai ser a matéria-prima para a fotossíntese. Plantas perdem água através dos estômatos e também dos hidatódios, certo? Que seria lá a transpiração desta planta, que é chamada de evapotranspiração. Libera água por meio da respiração também, certo? Então, essa seria a evapotranspiração do vegetal, que é resfriar a planta e manter a umidade relativa do ar. A planta também perde água durante o dia, quando os estômatos estão abertos. Então, lembra lá, estômatos, 2 células guardas e um ostíolo. Quando o estômago está túrgido, ele está cheio de água. Quando o estômago murcha, ele esvazia e o ostíolo se fecha, certo? Amazônia, né? Como eu já comentei com vocês, a questão dos rios voadores. A respiração do vegetal, ele vai perder água também quando ele libera o gás carbônico no processo da fotossíntese. Tranquilo? Ciclo da água lá então, só para ficar mais claro para vocês. Os animais também realizam, né, também fazem parte do ciclo longo, porque animais bebem água, ingerem alimentos, todos os alimentos, grande parte dos alimentos que nós ingerimos tem água, certo? Se você come uma alface, uma folha de alface, ela é constituída de mais de 95% de água. Então, você está ingerindo água, sim, ao se alimentar. Tranquilo? Os animais, eles vão perder água através de urina, fezes, transpiração e pela também respiração. E os decompositores absorvem, né, parte desta água que foi sintetizada nas substâncias orgânicas. E eles vão também prover essa água para o ambiente. Na natureza, observamos diariamente uma grande evaporação de água de oceanos, lagos, rios e seres vivos. Tem gente que acredita que nós ainda utilizamos a água que foi utilizada também lá atrás pelos dinossauros, porque a gente não elimina toda a parte da água, não é? Então, o vapor eleva-se na atmosfera, em contato com ventos frios, condensa-se em gotinhas, formando nuvens e neblina. Plantas absorvem a água através de suas raízes, e essa água que foi infiltrada no solo depois que ela caiu na chuva. Água em uma das matérias-primas da fotossíntese vai fazer parte também da glicose,
certo? E une-se para formar o oxigênio e libertar esse oxigênio para a atmosfera. E na respiração, as plantas vão degradar moléculas orgânicas, liberando dióxido de carbono e água. Plantas estão sempre a perder água por meio da transpiração, principalmente durante o dia, quando os estômatos estão abertos. Certo, pessoal? Desequilíbrios provocados pelo homem no ciclo da água. Principal, desperdício. Este desperdício ele leva tanto para a agricultura, quando se rega sem planeamento, nas residências, quando há um consumo excessivo e rebentamento também de canalizações, então não há necessidade de um banho de 2 horas, certo? E nas indústrias, quando há uma ausência de sistemas de reaproveitamento. Hoje, muitas indústrias, muitas casas têm cisternas. Nessas cisternas, eles acumulam água. Existe uma questão muito interessante que eu já presenciei, né? De utilizar a água do banho para a caixa da descarga. Eu acho incrível isso. Porque ali no banho é água limpa. Óbvio que você não vai beber, né? Porque tem shampoo, tem sabonete. Mas essa água poderia ser muito bem utilizada na descarga. Certo? O desmatamento. O desmatamento, além de acabar com as árvores, né, acabar com a transpiração, ele também pode ser o ápice para a desertificação de ambientes. Então, assim, na medida que você vai tirando as árvores, as plantas, né, de um determinado local, você vai tirando a fonte de nutrientes do solo. E isso pode ocasionar essa imagem aqui, a desertificação, certo? Erosão. Erosão e também o assoreamento é devido a práticas impróprias de agricultura. Então, aqui nós temos uma prática de erosão que levou ao assoreamento. A indústria que acabou provocando isso, ela pagou uma multa bem grande, porque ela matou o rio. Porque o assoreamento seria a deposição de terra no rio que vai matando ele aos poucos. E para finalizar essa questão do ciclo da água, nós vamos falar sobre a poluição. A poluição pode ser lá a magnificação trófica, né? É um dos efeitos. É aquela questão que eu falei com relação à bioacumulação, em que metais pesados vão permanecer nesse ciclo, nessa cadeia alimentar, aumentando gradativamente, certo? E a questão da poluição da água, ela está diretamente ligada aos esgotos domésticos, aos esgotos industriais e a esse derramamento, né, aos desastres ambientais e também à eutrofização. Isso aqui é uma imagem da eutrofização, causada pelo depósito, né, pelo derramamento excessivo de esgoto num determinado local. Tranquilo, pessoal? Continue com um bom trabalho, porque você faz a diferença. Gratidão imensa por mais uma aula. Beijo grande, até a próxima!